Amados e amadas, muito bom dia a todos. Estamos aqui juntos para continuarmos a nossa caminhada no Espírito Santo, não é? Na segunda-feira, eu apresentei a vocês o Espírito Santo como aquele que nos guia. E às vezes a gente pensa que é um mapa, não é? Mas não é. É a presença do Espírito Santo. Essa presença que nos guia, não é? Apresentei na quarta-feira o Espírito Santo como aquele que nos consola. Ele é o consolador. Então, é a presença dele. E hoje vamos falar sobre o Espírito Santo como aquele que nos sela. E às vezes nós pensamos no selo como um adesivo, um estampe, não é? Mas não é isso que o Espírito Santo faz. É a presença dele que significa o selo. Então, se você tem a presença do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que você e eu somos templos. Se nós temos o Espírito, nós temos guia, nós temos consolo, nós temos o que chamamos de selo. É, eu preguei na quarta-feira aqui na minha semana, aqui no NASP, sobre o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Que cada noite é alguma coisa que Jesus ensinou, né? O Espírito Santo como Deus como Pai, como Filho, é aquele que conduz a igreja. Ele é o líder da igreja, porque Jesus, ao ascender ao céu, disse que enviaria um outro consolador, alguém igual a ele, para conduzir a igreja. É bonito nós pensarmos que o Espírito conduz a igreja, mas é melhor nós pensarmos que ele conduz a nossa vida individualmente. Porque a igreja é um conjunto de pessoas, não é? Mas se o Espírito não estiver dirigindo a nossa vida individualmente, nós não estaremos ligados à videira que é Jesus. Como é que nós podemos entender este assunto do selo do Espírito? Como é que o Espírito nos sela? Bem, a Bíblia ela faz referência a duas coisas um pouco distintas, mas elas se misturam. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo, e ela diz também que o Espírito Santo é o penhor. E eu queria discutir e explicar para vocês um pouquinho dessas duas ideias divinas, né, que é o selo e o penhor. Não podemos confundir o selo que o Espírito nos sela para a vida eterna com o selo de Deus, que segundo a Bíblia é o sábado. Eu vou explicar isso rapidamente daqui a pouco, tá certo? Eu quero ler com vocês o que Paulo escreveu aos crentes na sua carta, no primeiro capítulo. São os versos 13 e 14, dois versinhos apenas. Efésios 1, 13 e 14. Nele, também vocês, falando do Espírito Santo, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor e glória. Essa mesma ideia, na mesma carta, o apóstolo Paulo repete no capítulo 4 e no verso 30, onde ele diz assim, simples assim, quer ver? E não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo é selo e o Espírito Santo é penhor. Eu tenho dito que a maior evidência da salvação na vida do crente é a presença do Espírito Santo. Essa é a maior evidência. Quando nós lemos Romanos 8, por exemplo, nos versos de 1 a 17, nós descobrimos que é a atuação do Espírito Santo que nos faz compreender as coisas.
Inclusive, um dos versos destes que eu mencionei, de 1 a 17, ele diz que o Espírito Santo tem o poder de vivificar o nosso corpo mortal. Essas mesmas ideias são repetidas por Paulo em Gálatas 5, nos versos 16 a 26. Aliás, é dentro deste contexto destes versos que está o fruto do Espírito, que começa com amor. Vamos analisar primeiro o que é penhor, para a gente poder entender essa ideia de ser o Espírito Santo o selo e ser ele, ao mesmo tempo, o penhor. Então, em 1 Coríntios, aliás, em 2 Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz assim, pode me acompanhar, por favor, na sua Bíblia, que pode ser de papel, mas pode ser também no seu computador, no tablet, no seu smartphone, isso não importa, mas eu, pessoalmente, prefiro a de papel, né? Talvez por causa da minha experiência, né, dos meus anos de vida. 2 Coríntios 1, 21 e 22, está escrito assim, é, também Cristo que nos ungiu, veja, começa no 21, mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs sobre nós o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito no coração. Penhor do Espírito no nosso coração. Na mesma carta, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e no verso 5, a ideia é repetida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. O Espírito Santo como penhor, no grego é arrabon, significa que ele é uma garantia. Veja, o penhor é uma garantia. E o selo é o adiantamento dado por Deus aos crentes, assegurando que a herança da salvação e da vida eterna, ela será totalmente cumprida. O Espírito Santo como penhor, então, é a segurança que nós temos de que a salvação, a vida eterna, esta coisa linda que é a vida eterna, ela será concretizada, porque nós já temos em nós o penhor. Essa ideia de o Espírito Santo ser o penhor significa que Deus tem um compromisso de completar a obra que ele começou. E quando nós entendemos isso, nós começamos a nos sentir mais felizes, não é? Então, o penhor é como se fosse uma garantia. Então, o Espírito Santo assegura, o Espírito Santo em nós, ele assegura que Deus cumprirá a promessa de resgatar os que lhe pertencem. Esse adiantamento, né, esse sinal, esse arrabon do grego, é como se fosse uma parcela paga. É como se fosse uma entrada, por exemplo, né? E ela tem a ver com o completar, ela tem a ver com a plenitude da vida eterna. Aí Paulo vem em Filipenses, no capítulo 1 e no verso 6, e ele fala assim, eu tenho convicção de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então, o Espírito Santo como penhor, ele significa que nós temos uma garantia de que Deus vai completar a obra que começou em nós, a boa obra. Que obra é? É a obra da redenção, é a obra da salvação. Então, tendo o Espírito Santo, olha que coisa linda, tendo o Espírito Santo, nós temos o penhor, quer dizer, a garantia, a segurança
de que Deus vai completar a tarefa. Esse é o significado da ideia de penhor. Então, o Espírito Santo de Deus nos foi concedido, além de tantas outras coisas, né, que ele faz em nós, por nós e em nós, ele é também uma certeza. Quem é que nos dá a certeza da salvação? É o Espírito Santo. É a presença dele, porque a presença dele na vida é o penhor, é a garantia, é a certeza de que Deus vai completar a obra que começou em nós. Agora, o que é o Espírito Santo como selo? O Espírito Santo como selo simboliza que o cristão é propriedade de Deus. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos o que nós chamamos de o selo de Deus para a vida eterna. Significa o seguinte: significa que nós não pertencemos mais a este mundo, nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas nós pertencemos a Deus, porque é o Espírito Santo quem nos sela para o dia da redenção. Eu tenho estudado isso e eu posso confidenciar a vocês que tem feito um bem muito grande para mim, sabe? Nós vivemos dias difíceis, com dificuldades, né? Então, quando a Bíblia diz que ele nos sela para o dia da redenção, a Bíblia está dizendo que ele nos marca. Pensa, por exemplo, numa carta. Claro que toda ilustração ela é imperfeita, mas pense numa carta. Quando a pessoa fecha a carta e sela a carta, significa que a carta está pronta para ser enviada. Quando o Espírito Santo nos sela, significa que nós estamos prontos. Prontos para sermos enviados desta vida para a vida eterna, por exemplo, né? Então, o selo do Espírito Santo é a autentificação de sua fé, da fé do crente. É a autentificação, é a garantia da salvação. Não é um estampe, não é uma coisa, um adesivo que coloca na testa ou na mão, não é isso. Mas é uma marca espiritual interna que indica a proteção divina, que indica a habitação de Deus através do Espírito Santo no crente, no dia a dia, até o dia da redenção. Olha que coisa linda. O selo do Espírito é a presença interna de Deus na nossa vida através do Espírito Santo, que significa proteção, proteção até o dia da redenção. Um selo, ele pode indicar muitas coisas, mas quando nós recebemos o selo do Espírito Santo para o dia da redenção, significa que nós pertencemos a Deus. É assim como um selo antigo indicava o dono e um objeto, não é? O selo do Espírito, ele diz assim: esse aqui pertence ao Senhor. Ele é um símbolo de autenticidade, não é? Confirma que a nossa fé é verdadeira e que nós somos cristãos legítimos. Vejam a importância de termos o Espírito Santo em nós, porque isso nos dá autenticidade, mas isso nos dá proteção de inviolabilidade. Vejam, o inimigo pode fazer o que quiser, pode até nos destruir fisicamente, mas se somos selados pelo Espírito de Deus, com a presença do Espírito de Deus na nossa vida, aquela vida que está escondida com Cristo em Deus, ela não pode ser tocada. Inviolabilidade representa uma segurança espiritual. É a presença do Espírito de Deus na nossa vida. É um selo de propriedade. Indica que a pessoa pertence a Deus. Confirma a sua conversão. É como se ele tivesse um selo divino estampado em sua face. É também uma amostra de eternidade.
O Espírito, quando ele age numa pessoa, é uma amostra da glória futura. Por isso que Jesus falou para Maria e também para Marta: eu não disse a você que se você crer, você verá a glória de Deus? Me lembro quando eu preguei que o céu é um lugar lindo, mas é mais do que um lugar. Ele é também uma pessoa, é o Senhor Jesus. Quando nós temos o Espírito Santo em nós temos já um pedacinho da eternidade conosco, porque o Espírito Santo é eterno. Quando nós temos o Espírito Santo conosco, nós já temos um pouquinho do céu conosco, porque a divindade representa o céu. Selar uma carta significa que ela está pronta para ser enviada. Selados pelo Espírito significa que nós estamos prontos para a vida imortal. Não vamos confundir o selo de Deus que está na lei, que é o sábado, com o selo do Espírito, tá certo? Vou explicar isso. No passado, um selo, ele continha três coisas. Ele continha o nome, ele continha o título e ele continha o domínio. Então, aquele selo, ele tinha três detalhes importantes: nome, domínio e título. Por exemplo, o sábado. Quando nós olhamos a lei de Deus, e eu sei que nós temos irmãos de todas as congregações que acompanham a sala 57, isso aqui não é uma afronta, muito pelo contrário, é apenas uma explicação teológica, não é? Quando nós lemos os 10 mandamentos, por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro, eles não identificam detalhadamente quem é que está dando aquela lei. Porque, olha, não terás outros deuses diante de mim. Mas não fala de nome, nem de título, nem domínio. Não farás para ti imagem de escultura. Não fala de nome, nem de título, nem domínio. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não fala as três coisas. Aí nós vamos lá para o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Também não falam. O único mandamento que contém estas três coisas é o quarto mandamento. Porque ele diz, ele fala o Senhor teu Deus, ele fala o nome de Deus, ele fala que Deus criou o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, tá certo? Então, ele é o criador de todas as coisas e o seu domínio, que é o domínio universal. Então, tudo encaixado num mandamento. Quando você tira o quarto mandamento, você não sabe quem que é o doador daquela lei. Mas o quarto mandamento, ele fala especificamente quem que é o doador daquela lei. Então, o selo de Deus, que está no quarto mandamento, o sábado do sétimo dia, ele também tem uma função escatológica, que nos últimos dias ele será assunto de discussão, não é? Em Jeremias, no capítulo 31 e no verso 33, a Bíblia diz que Deus vai escrever a sua lei no nosso coração. E ele, além dessa lei, ele vai escrever o seguinte: eu serei o seu Deus e este será do meu povo. Quer dizer, é uma coisa assim de identificação de quem é a nossa identidade. Em Ezequiel, a Bíblia diz no capítulo 20, verso 20, que Deus nos deu o seu sábado para servir de sinal entre nós e ele, um selo entre nós e ele. Então, o sábado tem a ver com o selo de Deus. Agora, quando nós falamos do selo do Espírito, nós não estamos falando de lei, nós estamos falando de presença. Então, é a presença do Espírito na nossa vida, é a presença do Deus Espírito Santo em nós, que simboliza este selo de salvação. Enquanto que o sábado, o quarto mandamento, ele indica o selo de Deus em termos assim de criação, de título e de domínio, o selo do Espírito Santo tem a ver com a salvação, tem a ver com a vida eterna. A lei de Deus, ela é toda ela, não é?
ela é o princípio de onde emanam todas as outras leis. Ela é o princípio, porque Deus é o princípio. Mas o selo do Espírito é uma coisa diferente, porque o selo do Espírito é o selo para a redenção eterna. O sábado é importante? É importante, mas nós não estamos falando do selo de Deus. Nós estamos falando do Espírito como aquele que nos sela para a vida eterna. Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida, que inclusive nos guia em toda a verdade, como falei na segunda-feira, e quando diz guia em toda a verdade, não é metade da verdade, nem 90% da verdade, é 100% da verdade. E 100% da verdade é a Bíblia como um todo. Nós não podemos desprezar o Antigo Testamento como alguns cristãos querem fazer. Estão fazendo errado. Não é o que Deus quer. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando essa frase foi escrita, só havia o Antigo Testamento, não havia ainda o Novo Testamento. Então vejam, toda a Escritura é inspirada. Nós não podemos desprezar o que está lá no Antigo Testamento. E um detalhe assim, apenas para que não fique nada escondido. O sábado não foi dado ao homem depois do pecado. O sábado foi dado ao homem antes do pecado. Então, tudo que aconteceu depois do pecado pode ser remarcado, pode ser estudado. Agora, tudo que aconteceu antes do pecado, nós não podemos mexer em nada. Foi por isso que Jesus falou, quando ele aqui andou, que nem um tio ou um jota se omitirá. Por quê? Porque é antes do pecado. E se você observar, antes do pecado, nós tínhamos alegria, paz, harmonia. Depois do pecado, não mais. Mas no final da história, nós temos também a eternidade, onde não tem pecado. Então, vamos fazer separação entre um selo e outro selo. O sábado é o selo de Deus? É o selo de Deus. Ponto final. De onde vem o sábado? Da criação, antes do pecado. Ele é eterno. O que vem antes do pecado é eterno, ok? O selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo também não é uma estampa, não é um adesivo, é a presença dele. É ele quem nos sela para o dia da redenção. E esse selo, ele significa que nós estamos garantidos. Um selo, ele tem também a função de dar autenticidade ao produto. Quando o Espírito de Deus está em nós e nós estamos selados para o dia da redenção, significa que nós somos cristãos autênticos. Autênticos filhos e filhas de Deus. E eu poderia me alongar explicando essas coisas, né? Mas eu só posso dizer para você um pouco mais a respeito do Espírito Santo. Ele é o agente selador. Ele é o agente capacitador do crente, inclusive para o cumprimento da missão evangélica. Às vezes a gente ama saber que já está salvo, que já está selado, mas nós temos um compromisso. Não basta apenas você saber que está selado, você tem um compromisso. Que compromisso é esse? É uma missão. É uma missão que nós temos de compartilhar o Evangelho de Cristo. Eu gosto muito do que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2 e no verso 9. E eu fico encantado com aquelas ideias lá. Ele falou assim: vós sois a raça eleita. Isso é lindo. Nós somos escolhidos, raça eleita. Né? Diz assim: vós sois o sacerdócio real, a nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha, 4 coisas, hein? Lindas, mas não para aí.
Ele diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chama de tudo isso, mas nós temos um compromisso. E qual é o compromisso? Manifestar as virtudes de Deus. E isto só é possível de um jeito: se o Espírito Santo estiver em nós, se nós estivermos selados por esse Espírito Santo para o dia da redenção. E então, com toda a plenitude do Espírito, nós vamos demonstrar as virtudes do nosso Pai Celestial. Nós vamos demonstrar as virtudes do Senhor Jesus. Nós vamos demonstrar as virtudes do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito, ele vai florescer em nós. Por quê? Porque nós estamos selados pela presença do Deus Espírito Santo. Vou repetir. Não é um adesivo, é uma pessoa. É a presença do Espírito Santo. Essa função seladora do Espírito Santo no plano da salvação, ela não conspira com a identificação do sábado como selo de Deus de jeito nenhum. O Espírito Santo é concedido àqueles que lhe obedecem para que eles cumpram uma missão. E vejam, Deus nunca concedeu um dom para que esse dom ficasse escondido. Deus nunca concedeu um talento para que esse talento fosse enterrado. Nós temos, por exemplo, a parábola que Jesus contou daqueles servos. 3 ele falou. Um recebeu uma quantidade maior, um outro recebeu uma quantidade um pouquinho menor e um outro recebeu um só. Os 2 primeiros se envolveram, mas o último enterrou o talento. Não deu certo. Então vejam, Deus não dá capacidade para mim, para eu me envaidecer, para eu ser egoísta, vaidoso, orgulhoso. Não. Por que Deus me dá a capacidade? Deus me dá a capacidade para eu servir. E quanto mais capacidade Deus me der, mais eu tenho que servir. Nós precisamos descobrir o que Deus quer de nós, qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Isso só é possível com a presença do Espírito Santo em nós, porque é Ele que nos sela. Então, eu sei que todos temos habilidades, porque nós somos feitos de virtudes e defeitos, né? Eu creio plenamente que eu fui chamado por Deus para ser um comunicador da palavra. Eu tenho uma dificuldade de falar não quando me convidam para fazer alguma coisa para Deus. É uma dificuldade grande que eu tenho. Mas por que eu tenho essa dificuldade? Porque eu tenho consciência de que Deus me chamou para fazer isso. E se Deus me chamou para fazer isso, eu tenho que entregar o meu melhor. Eu tenho que fazer o meu melhor, porque senão o meu talento vai ficar enterrado. E quando eu faço o meu melhor, Deus abençoa e os frutos vão aparecendo, né? Então, a habitação do Espírito Santo, essa habitação santificadora, que é a presença do Espírito Santo na vida, é isso que é o selo da salvação do crente. Veja que essa habitação, ela vai transformando o crente de glória em glória, dia a dia, e nós vamos sendo transformados e o Espírito Santo vai nos conduzindo a toda a verdade, incluindo nos colocando em contato com pessoas. Algumas pessoas que o Espírito já trabalhou, e aí nós nos sentimos felizes. E quem que dá essa felicidade? É Deus. Deus nos dá essa felicidade porque Ele coloca em nós a capacidade de compartilhar o Evangelho
ele prepara pessoas para receberem esse evangelho que nós compartilhamos, e às vezes até a gente pensa que é porque nós é que somos bons. Não, é porque o Espírito de Deus está trabalhando, ele está conosco, não apenas nos selando para o dia da redenção, mas nos habilitando para o serviço. Quando Jesus falou para os discípulos, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, aquela mensagem, claro, ela foi para os discípulos, mas não foi só para os discípulos. Ela é uma mensagem para nós também. Nós recebemos o Espírito, ele vive em nós, e qual é a nossa obrigação, entre aspas, né? Porque eu prefiro chamar de privilégio. Qual é o nosso privilégio? Compartilhar. Então, quando o Espírito de Deus trabalha em nós, sendo aquele que nos sela para o dia da redenção, aquele que é o penhor da nossa redenção, é o símbolo de que Deus vai completar a tarefa, nós nos sentimos felizes, abençoados, e nós sentimos o desejo de compartilhar. Nós não podemos ter preguiça de compartilhar, porque o Espírito está em nós, primeiro, como selador, aquele que nos sela para o dia da redenção, mas também como penhor de que aquilo que Deus começou em nós, ele vai terminar. Está completa a obra? Não está. Talvez ainda faltem umas pinceladas de azul ou umas pinceladas de amarelo. Então, o quadro ainda não está completamente pintado, porque é um processo e nós vamos crescendo dia a dia de glória em glória. E como isso acontece? Com a presença do Espírito Santo em nós. E é Ele quem nos sela para o dia da redenção, porque a presença dele é uma presença transformadora. E essa transformação, ela se completará quando o Senhor Jesus, o nosso Salvador, retornar. Espírito Santo nos guia, Espírito Santo nos consola, Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. Algumas vezes nós sentimos isso, sabe? Eu me lembro do dia que eu tomei a decisão de fazer a minha matrícula no curso de teologia. Estava em cima da hora, assim, tinha passado da hora, na verdade, né? Era uma sexta-feira, já era depois do almoço, eu estava muito longe, mas pelo telefone, o Espírito de Deus moveu todas as coisas para que eu pudesse concluir a minha matrícula. E eu ouvi assim, dentro de mim, uma voz dizendo: vá em frente, vai ser difícil, mas eu vou estar com você. E depois eu me lembro de uma experiência no meio do período de estudo, quando tudo estava muito difícil e o Espírito de Deus resolveu. Porque quando Ele está conosco e em nós, Ele é a solução. Então vejam, não estamos tirando Jesus de cena, jamais, porque a função do Espírito é também mostrar Jesus. Numa das noites aqui eu disse que no NASP, eu disse que quem ilumina o Calvário é o Deus Espírito Santo. E não fosse ele, nós não veríamos beleza nenhuma no Calvário, mesmo porque não existe beleza nenhuma numa cruz. Cruz é sofrimento, mas quem é que ilumina é o Espírito Santo. E quando nós olhamos para a cruz, nós percebemos que nós fomos pregados junto com o Senhor Jesus lá na cruz. E o Espírito de Deus nos mostra a beleza do Evangelho. Ele nos mostra a beleza do plano da redenção, ao ele inspirar os escritores da Bíblia, ao ele nos iluminar para nós compreendermos aquilo que foi escrito, ao ele colocar na nossa mente a certeza, a convicção da salvação. Ele está nos selando,
Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida é também um selo, o selo de que nós estamos nos preparando para o dia da redenção. Ele é também o penhor. O penhor é a certeza de que essa tarefa será completada. Pastor, e se a morte nos alcançar? Se a morte nos alcançar, acontece conosco o que aconteceu com o ladrão que se arrependeu na cruz do Calvário. A tarefa não está pronta, mas ela está sendo trabalhada. Nós estamos na ascendente. É como se estivéssemos dentro do elevador de Deus. O elevador está subindo. Nós estamos dentro do elevador. Se estamos em pé, sentados, deitados ou caídos, não faz muita diferença, porque estamos dentro do elevador de Deus. É como se nós estivéssemos no caminho. Eu gosto de pensar assim, elevador, caminho. É o caminho da eternidade. Se nós estamos no meio, na parte central do caminho, tudo bem. Mas se estamos desse lado, um pouquinho perto da lateral do lado direito, tudo bem, porque estamos no caminho. Se estamos um pouquinho perto da lateral do lado esquerdo, tudo bem, porque nós estamos no caminho. É uma estrada, é um caminho. E quem é que nos guia por esse caminho? É o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo está em nós, nós temos o selo da redenção. E nós temos o penhor, a certeza de que Deus vai completar o plano que Ele começou na nossa vida. Desejo que Deus abençoe muito você. Não deixe de buscar o Espírito Santo cada dia, todo dia. Peça para ser batizado por Ele todo dia. Peça para Ele guiar você, para Ele consolar você, para Ele selar você todo dia. E na medida em que você vai conversando com Ele, vocês vão se tornando íntimos. Tão íntimos que às vezes só de pensar você já é transformado. Porque é a presença dele que nos transforma. É a presença dele que nos cela. É a presença dele que nos dá a certeza de que Deus vai completar a tarefa que começou em nós. Não se esqueça destes versos aqui. Não vamos entristecer o Espírito, aquele que nos cela para o dia da redenção. Ele é o selo, ele é o penhor. Deus abençoe você, continue firme, porque logo nós estaremos em casa. E então muitas coisas que nós não conseguimos entender hoje, mas que aceitamos pela fé, elas serão explicadas nos mínimos detalhes. E nós teremos a compreensão de tudo aquilo que ficou na crença só pela fé. Então, existem coisas que são bem explicadas e existem coisas que precisam ser aceitas pela fé. Então, o que é explicado, nós entendemos. O que não é explicado, nós aceitamos. Por isso que a palavra diz em Deuteronômio 29, que aquilo que está explicado, revelado, é para nós. O que não está, é para Deus. Eu parto desse princípio. O que está claro para mim, eu entendo, aceito plenamente. O que não está claro, mas Deus falou, mesmo que eu não entender plenamente, eu aceito pela fé. E essa é a certeza que eu tenho de que o Espírito está comigo, sendo o meu selo para a eternidade e sendo também o meu penhor, a certeza de que Deus completará a tarefa que Ele começou na minha vida. Vamos orar, querido Deus. Hoje de manhã nós entendemos que estamos sendo selados pela presença do Espírito Santo na nossa vida, selados para o dia da redenção. Entendemos também que Ele em nós é o penhor, é a certeza, é a garantia de que Deus vai completar a tarefa que começou na nossa vida. Há muitos irmãos e irmãs que têm dificuldades de entender certas coisas, porque todos nós temos algumas dificuldades, e eu peço que o Senhor nos dê fé suficiente para aceitarmos.
Aquilo que está revelado, nós queremos aprender plenamente, mas isso só é possível pela iluminação do teu Espírito. Porque mesmo as verdades mais simples, se elas não forem iluminadas pelo Espírito Santo, aquele que inspirou a escrituração da Bíblia, a compreensão não será real, não será verdadeira, não será certa. Então nós pedimos que o Espírito de Deus que vive conosco, que habita em nós, que ele nos ilumine para que compreendamos aquilo que está revelado e que ele nos dê a capacidade de aceitarmos pela fé as coisas que não podemos entender. Eu te louvo pelo privilégio que temos de ter a Sala 57, onde milhares e milhares de pessoas são abençoadas. Obrigado pela vida do pastor Wagner, de todos os que ajudam para que essa máquina funcione. E obrigado por aqueles que confiam na oração. Mas o meu maior obrigado, o maior de todos, é pela salvação que há em Cristo Jesus. E porque o Deus Espírito Santo nos ilumina de tal maneira para compreendermos esse plano. Louvado seja o Senhor e obrigado porque já estamos selados para o dia da redenção. E temos no Espírito Santo o penhor de que Deus vai completar a tarefa. Ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Seja a honra, a glória, o poder para todos, sempre e sempre. Nossa oração é em nome de Jesus, Salvador e Senhor. Amém, amém e amém.